Olá, o programa Repórteres de hoje fez as malas e veio aqui conhecer um vizinho muito querido do Brasil, Paraguai. Estamos em Assunção, viemos conhecer como funciona a economia do país. O principal setor, a agricultura. Mais de 40% da população aqui do Paraguai vive nas zonas rurais. 30% do PIB corresponde à agricultura e mais de 40% das exportações do país. Vamos lá conhecer esse país tão rico e tão bonito, que é tão pertinho aqui do Brasil? O Paraguai é aquele pequeno país sul-americano que os brasileiros só costumam lembrar quando o assunto é compras. Pois é, além das muambas, que aliás só existem em Ciudad del Este, na fronteira com Foz do Iguaçu, do lado brasileiro, o Paraguai está se destacando no panorama econômico da América do Sul. É de dar inveja aos colegas do continente. Para se ter uma ideia, o PIB de 2014 cresceu 5,8%. Em 2013, segundo o relatório do Banco Mundial, o Paraguai teve o terceiro maior crescimento econômico do mundo, 14,1%. O Brasil, no mesmo período, cresceu 2,2%. A convite da Fundação Thomson Reuters, fomos conhecer o nosso vizinho sul-americano. Com 7 milhões de habitantes, cuja maioria é jovem e fala guarani, além do espanhol e muitas vezes o português, o Paraguai é o 6º maior exportador de carne e o 4º maior exportador de soja do planeta. Tradicionalmente, o país tem sido muito dependente da agricultura. 40% da população vive em áreas rurais. O setor está expandindo rapidamente devido à demanda de produtos agrícolas e pecuários e por causa dos altos preços internacionais das matérias-primas. Os principais motores do crescimento foram a soja, grãos como o trigo e o milho, a mandioca e a carne de gado. É difícil entender os desafios de hoje. É difícil entender os desafios de hoje sem pensar na história do Paraguai nos tempos mais recentes do setor agropecuário do país. É tudo muito igual, uma agricultura muito danificada. Mais de 200 mil famílias, mais de 1 milhão de pessoas que são pequenos produtores e com graves dificuldades de acesso ao mercado. E agora buscando um rumo que lhes permitam melhores condições de vida. Então este é um dos maiores desafios que existe hoje na agricultura do país. Este tipo de economia, de agricultura, de desenvolvimento dual, é o desafio que existe. Embora a pobreza tenha diminuído nos centros urbanos do país ao longo dos últimos anos, na zona rural ela ainda é generalizada. Aproximadamente metade da população rural vive em condições de pobreza, com as mulheres e os povos indígenas afetados. Acesso limitado a tecnologias, um fraco acesso à terra, aos mercados e aos serviços financeiros, a degeneração dos recursos naturais e a perda de fertilidade do solo são as principais dificuldades dos camponeses paraguaios. O desafio principal para os pequenos produtores em Paraguai. O desafio principal para os pequenos produtores no Paraguai é a proatividade e o acesso ao mercado. Muitos possuem unidades de produção muito pequenas, sendo que a maior parte é feita com a mão de obra da família. Para eles é muito difícil sair de uma situação de subsistência e ter produtos para venda, lucrar e assim aumentar a produtividade. O caminho mais importante para os camponeses do Paraguai é se associar, principalmente para os pequenos produtores. É necessário para ter acesso ao mercado e à tecnologia, tanto para ter acesso aos insumos, como na venda dos seus produtos, assistência técnica e na compra de fertilizantes, por exemplo. Muitas vezes é a sabedoria de como aplicar uma nova tecnologia que faz a maior diferença em um bom empreendimento. Um empreendimento exitoso e outro que não é. O maior problema para o produtor pequeno. O maior problema dos pequenos produtores está em encontrar essa maneira de sobreviver, acumular riqueza suficiente, suporte para aguentar a seca, chuvas intensas, inundações ou qualquer eventualidade e ter uma condição que permita que sigam crescendo. Seguir adelante, seguir invirtiendo e seguir crescendo. Quando assumiu em 15 de agosto de 2013, o presidente paraguaio Horácio Cartes anunciou que a sua gestão iria priorizar a redução da pobreza, que afeta 32% dos paraguaios.
Entre outras ideias, o projeto Paraguai Inclusivo foi idealizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, uma agência da ONU. A ajuda foi de 10 milhões de dólares. O orçamento total do projeto é de 25,8 milhões de dólares, o que inclui governo, instituições financeiras, a contribuição das empresas privadas e dos beneficiários. Porque invertir no campo... O trabalho em campo não se limita apenas à agricultura. Existem hospitais rurais, vários caminhos na vida rural, não somente trabalhar com a terra. Muitas pessoas não possuem vocação para ser produtores agrícolas, mas ainda assim é possível oferecer serviço a elas, como, por exemplo, os ingressantes da escola agrícola e escola agromecânica. Todos saem com trabalho. Existe muita demanda para esse tipo. Acreditamos nas inovações tecnológicas, na formação de capital, a inserção competitiva desses produtores no mercado. E os classificamos com limites estruturais, que é preciso vencer para que os produtores possam melhorar as condições de vida. Os produtores possam realmente melhorar sua condição de vida. No próximo bloco, vamos ver como vive o agricultor no Paraguai. O orgulho que o paraguaio tem de trabalhar no campo. Não perca!